Temos um consenso aqui, podemos partir agora para a economia. O PIB, Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo, cresceu 2% no primeiro bimestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Levantamento feito pela Fundação SEAD. E no acumulado dos últimos 12 meses, o PIB cresceu 3%. Eu quero trazer algumas questões. Crescimento foi alavancado principalmente pelo setor de serviços, que cresceu 3% se comparado também com o mesmo período do ano passado. Que recado que esse crescimento no PIB de São Paulo dá para o Brasil? Ou não dá recado nenhum? Segré. Não dá recado, claro, mas dizem que Deus está em todos os lugares, mas o escritório central está em São Paulo. 36% do produto interno bruto, da riqueza do Brasil, está no estado de São Paulo. Então, é uma referência que, de alguma maneira, alguém pode falar, então, mas você está puxando do estado mais pujante do país. De qualquer maneira, é uma questão válida. E aí não vou entrar no mérito de uma questão estritamente ideológica. Não incluo. Mas o fato de ter aqui em São Paulo uma quantidade enorme, um mercado fantástico, 46 milhões de pessoas de população, um agro muito forte no setor oeste, uma área de serviços muito importante na capital, já de por si justifica que se não tiver pedras no caminho, isso aqui vai ser para mais. Mas ainda. É interessante, porque nesse período agropecuária e indústria tiveram resultados piores se comparados. Mas aí quando você avalia essa questão desse resultado agro, por exemplo, você vai ver que nessa colheita deve ter recorde. E aí também justifica um pouco a região. Quando a gente toma o agro em geral, pode ser que não. O agro em particular do estado de São Paulo pode ser que tenha uma contração pontual, mas é também pelas safras. Sim, Gani. Então, o setor de comércio e serviços é onde pesa mais numa economia desenvolvida. E isso é retrato da pujança econômica que é o estado de São Paulo, que recebe aí gente de todos os estados. E por que aqui a economia vai melhor do que a média? Por uma simples razão. Porque aqui tem mais mercado, porque aqui tem mais capitalismo, porque aqui tem mais iniciativa privada. É isso que faz aí São Paulo acabar sendo essa locomotiva aí do país. Concorda com a explicação do Gani, Piperno? Eu vou discordar em algumas coisas que os colegas disseram. Hoje também. Porque, veja, nos últimos anos, o estado de São Paulo perdeu um pouco de participação no PIB, ficou um pouquinho menor. Mas, vejam, esse resultado apontado agora, ele vai em linha com a prévia do PIB nacional, né, que saiu outro dia aí, expectativa de 3,3%. Então, nada excepcional, está igual, repito, a prévia do PIB nacional. A questão do agro, que você, inclusive, Evandro, mencionou, foi tema, inclusive, na última segunda-feira, de uma reportagem ampla e tal, do jornal Valor Econômico, que diz o seguinte: no primeiro trimestre, o PIB do agro ficou em torno de 1 trilhão. Ele é, em volume, um pouquinho menor do que o do ano passado, porque a cotação das commodities diminuiu. É verdade. A produção foi maior. A oferta está muito grande. A oferta é muito grande, só que o faturamento, de fato, um pouquinho menor. É isso. Agora eu quero entender de vocês se a questão política também faz a diferença quando a gente olha para esses números. O fato de termos aqui um governador como Tarcísio de Freitas, que seria uma espécie de oposição, vamos colocar entre aspas, ao que defende o governo Lula, faz alguma diferença no estado de São Paulo em comparação com outras regiões do país? Gani. Não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Você pega, por exemplo, o Ceará, tem muita gente do Ceará que vem para São Paulo, é uma mão de obra muito qualificada. Eu tenho amigos aqui que estudei durante mestrado, doutorado, e que são muito qualificados. O pessoal até brinca e fala que é o judeu do Nordeste. Saiu, ele deu certo. Então, imagine se o Estado não atrapalhasse, por exemplo, a região do Nordeste. O que condena muitas vezes o Nordeste ao atraso é justamente políticas públicas equivocadas. É muito Estado. O que tem que acontecer lá é justamente menos Estado e dar condições para as pessoas lá operarem e o mercado desenvolver lá. Piperno, quero entender o seu ponto de vista sobre essa questão política. Nem o Lula e nem o Tarcísio impactaram muito esses números favoráveis que a gente tem visto nesse primeiro trimestre, porque ainda não deu tempo. Né?
Mas o Estado de São Paulo é claramente funcionável, um Estado que tem as contas equilibradas. Agora, independentemente da gestão, o Estado de São Paulo ele meio que caminha com as próprias pernas, é isso? Sim, há muito tempo. Há muito tempo o Estado de São Paulo não tem grandes problemas, não tem grandes dilemas. Agora, eu me lembro que na segunda-feira a gente tinha entre os assuntos pautados, e não deu tempo aqui para a gente, para a gente debater, a questão da inadimplência que cresceu demais no Brasil, atingindo aí 70 milhões de pessoas. Exatamente, 43%. Muito bem, eu fui pegar o ranking dos estados com mais inadimplentes. Para minha surpresa, e olha, fiquei muito surpreso mesmo, dos 10 estados que lideram o ranking, só tem 2 no Nordeste. Aliás, o Ceará, que o Alan citou, e também o estado de Pernambuco. Os demais 7 estados do Nordeste estão entre os 10 de baixo. Então, veja, apesar de toda a precariedade da economia de lá, esses estados, pelo menos, eles não têm piorado os seus indicadores, ao contrário de alguns aqui do Sul-Sudeste. Quem teve grande expansão, os estados que cresceram bastante nos últimos tempos e tal, foram os estados do Centro-Oeste, claramente impulsionados pelo agronegócio. Segré, para a gente finalizar esse tema. Sim, uma questão irônica apenas, só para descontrair um pouco. O estado de São Paulo nunca foi, nos últimos anos, pelo menos, governado pela esquerda. Ponto. Quero falar, inclusive, da produção industrial também, porque ela cresceu 1,1% no mês de março em relação a fevereiro, depois de 2 meses seguidos em queda. E na comparação com o mesmo período do ano passado, a indústria avançou 0,9%. Agora, de janeiro a março, a produção industrial teve queda de 0,4%. Se a gente olhar os últimos 12 meses, segundo o IBGE, aí ficou estável, nem cresceu, nem caiu, 0%. Segundo o IBGE, 3 das 4 grandes categorias econômicas tiveram um resultado positivo em março. Bens de capital, bens intermediários, bens de consumo e também duráveis. Alta para produtos eletrônicos, alta para tudo relacionado à tecnologia, baixa para vestimenta. A indústria, de que forma que vocês avaliam essa alavanca neste mês, mas que vem de quedas nos últimos? Gani. Foi um mês excepcional, mês de março, mas a gente tem que olhar a fotografia aí como um todo, né? E o que tem prejudicado bastante a indústria, primeiro, você tem incertezas em relação ao futuro da economia. Segundo, né, a própria reforma tributária, como é que vai se dar essa reforma tributária? De fato, né, vai desonerar ou não menos a indústria? Então isso mexe nas expectativas, é claro. A taxa de juros elevada acaba prejudicando a indústria. É um remédio amargo lá para combater a inflação, mas tem esse efeito sobre a indústria. Agora, o que tem que acontecer aí é reduzir essa burocracia para a indústria, né? Dar mais condições para a indústria crescer e não apenas medidas paliativas pontuais. Segré. Um dado interessante que omitimos no negócio anterior, no tema anterior, o estado de São Paulo seria um país número 19 em termos de tamanho, se estivesse a nível mundial e fosse isolado. Então, já de por si mostra uma escala gigantesca. Quando a gente vê o crescimento, nós falamos há alguns dias atrás sobre imaginar a economia, o empresário industrial dentro de um carro e de repente começa um nevoeiro grande. Então, ele tira o pé. Quando observamos 6,3% de crescimento nos bens de capital, o fato dessa informação é um bom sinal. Por quê? Porque bens de capital é aquilo que produz mais, que pode melhorar a competitividade, que pode melhorar a produtividade de cada empresa. Porém, sempre são compras de longo prazo. Ninguém compra uma máquina hoje e entrega amanhã. Sim. Então isso pode ser um alastro de encomendas do passado, mas que geralmente vai possibilitar que a economia esteja mais sólida agora. Piperno. Eu hoje li, até enfim, publiquei o link no Twitter, uma bela entrevista, uma ótima entrevista com o futuro presidente do Conselho Nacional da Indústria. E ele fala o seguinte: olha, a gente não pode mais, tem que parar com esse negócio de pensar em reindustrialização. A gente tem que pensar agora em neo-industrialização. Buscar outros segmentos, entrar em outras cadeias aí de produção. Pensar um pouco diferente. E aí ele menciona duas coisas, né? Primeiro, acordos, né, que o país tem que fazer. E segundo,
ele fala, olha, quando alguém fala em subsídio hoje soa como palavrão e tal, né? Mas lá atrás, no começo, o agro também teve. Então, acho que a gente poderia ter, digamos, algum tipo de incentivo. Isso vai em linha, inclusive, com o que disse hoje também a Confederação Nacional da Indústria sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Segundo dados do CNI, pelo menos 2.500 produtos industrializados seriam beneficiados por esse acordo. Então, eles também torcem e eles também pressionam para que isso consiga, enfim, avançar.